Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Vamos orar? É a tua palavra, Jesus, e nós pedimos ao Senhor: dá-nos a tua palavra, porque ela é tua e só o Senhor pode nos dá-la. Precisamos, ó Deus, essa manhã, não daquilo que queremos, mas daquilo que necessitamos ouvir. Que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, e que o Senhor continue operando em nossos corações, como tem feito até agora. Que possamos terminar, Senhor Deus, esta manhã, com luz na mente e fogo no coração, dizendo como aqueles discípulos no caminho de Emaús: porventura não nos ardia o coração. Espírito Santo, tens toda a liberdade. Fala conosco. Coloca mel, Senhor Deus, nestas palavras. Usa, ó Deus, esse tempo para nos desafiar, para nos encorajar, para nos inspirar. Faz conforme te apraz. Estamos em tua presença e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Essa manhã eu quero conversar com os irmãos sobre aquele que é um dos grandes desafios de missões nos dias atuais, que é o que nós chamamos de profissionais em missão. Eu denominei essa mensagem de profissionais em missão, ou, 2 pontos, a costureira que transformou uma cidade. Há cerca de 1 ano e meio, Deus me deu a oportunidade de viajar até a Coreia do Sul, para participar do 4º Congresso Mundial de Evangelização, convocado pelo movimento de Lausanne. E ali, durante aquele congresso, o movimento de Lausanne separou uma sala com 200 lugares para tratar desse tema, profissionais em missão. 2.000 pessoas se dirigiram para aquela sala. Imagine o transtorno logístico que foi. 2.000 pessoas querendo estar em uma sala que comportava apenas 200. Eu acho que isso nos fala alguma coisa em relação à urgência desse tema. O Michael O, que é o diretor do movimento de Lausanne, escreveu um artigo muito interessante para a revista Cristianismo Hoje, intitulado Um Pedido de Perdão
de 1% da igreja para 99% da igreja. E ele diz no seu artigo, abre aspas, eu quero falar com você como alguém que é parte dos 1%. O 1% da igreja de Jesus, que são pastores e missionários. O 1% que faz do ministério sua principal ocupação. Ou seja, apenas 1% da igreja é pastor, pastora, missionário, missionária. 1%. E ele diz então no seu artigo, eu gostaria de me arrepender. Quero me arrepender em nome de todos os 1%, por vermos os outros 99% da igreja que não tem o ministério como a sua principal ocupação profissional, como um grupo que existe somente para apoiar o nosso ministério. E ele marcou o nosso, ele destacou o nosso. E ele diz, a realidade para muitos missionários e pastores como eu, é que de fato somos sustentados financeiramente pelos outros 99%. Somos tremendamente gratos por isso. Missionários e pastores não poderiam trabalhar em seus ministérios sem a generosidade bíblica dos 99%. Mas o ministério de doar não é o único ministério que os cristãos têm. Eu confesso, diz ele, que facilmente me esqueço que os 99% também não podem realizar o seu ministério sem o nosso apoio. E esquecer disso não poderia ser mais errado. Efésios 4, dos versos 11 a 13, diz que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que Deus deu à igreja pastores, evangelistas, que são os missionários, né? Apóstolos? Por que Deus deu à igreja esses obreiros? Para equipar os outros 99%. Para que estes participem conjuntamente da missão de Deus. Deus deu 1% para equipar todos os santos para a missão. 1%, nós, pastores e missionários, é que existimos para apoiar os outros 99%. É o contrário. Em outra parte do texto ele diz que 1% não é suficiente para terminar a grande comissão. Nós jamais vamos alcançar as nações apenas com 1% do corpo de Cristo. Porque isso não é suficiente, irmãos, em termos de quantidade de pessoas. Pense comigo, existe somente um missionário para cada 150 mil japoneses. Existe somente um missionário para cada 500 mil muçulmanos. Sabe quanto tempo leva para evangelizar 500 mil pessoas? A cada 6 pessoas do mundo mora em favela. Mas apenas a cada 500 missionários está em favela. Por isso que eu fui morar em uma comunidade empobrecida. Eu estou ali, sou esse 1 de 500. E eu poderia continuar dando números para vocês. Existem no mundo 5.000 povos, que nós chamamos de povos de fronteiras. São povos que não têm nada do evangelho à sua disposição. Não têm
nenhuma igreja, não tem nenhuma testemunha, não tem ninguém que fale de Jesus. Se há testemunhas, são poucas, irrelevantes numericamente. É possível andar centenas de milhares de quilômetros e não ver nenhuma igreja local. Desses 5.000 povos, 300 são o que nós chamamos de megapovos. Povos que têm 100 milhões de pessoas. 1% jamais vai terminar a grande comissão. E hoje, eu quero me concentrar com você no testemunho dessa mulher, chamada Dorcas, que não era pastora, que não era missionária de carreira como eu, mas era uma profissional em missão. Ela era uma costureira. E sua vida causou um grande impacto para o reino de Deus. Quem sabe, olhando para a maneira como Deus trabalhou por meio desta irmã, nós possamos também essa manhã ser desafiados pelo Senhor. O Senhor possa trabalhar em nós para trabalhar através de nós. No texto que lemos, nós vimos que Pedro, cumprindo o seu ministério de visitar as igrejas, se encontra na cidade de Lida, que está aproximadamente 48 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Cidade que no Antigo Testamento é chamada de Lode, em 1 Crônicas 8:12. E ali, Pedro encontra esse homem paralítico, chamado Enéas, acamado há 8 anos. E Deus usa a vida do apóstolo Pedro para trazer cura sobre Enéas. E a cura de Enéas se espalha rapidamente por toda aquela região. Durante aqueles dias, apenas 16 quilômetros dali, na cidade de Jope, que era o principal porto da Judéia, perto de onde hoje fica a cidade de Tel Aviv, uma discípula chamada Dorcas é acometida por uma enfermidade e vem a falecer. Diante daquela morte precoce, de alguém que faz uma diferença tão grande, ao saber que Pedro estava tão pertinho, apenas 16 quilômetros, e certamente ao receber a notícia de como Deus curou Enéas, aquela igreja se enche de esperança, e ela decide enviar 2 homens até Pedro, para pedir que Pedro venha também a Jope, para orar pela ressurreição de Dorcas. Fizeram bem, porque Pedro de fato vem acompanhando aqueles homens, e Pedro ora por Dorcas, e Deus a ressuscita. Mas o que nós podemos aprender com essa mulher chamada Dorcas, sobre o que significa ser um discípulo de Jesus, vivendo em missão, não com um encargo ministerial, eclesiástico, pastoral, nem um encargo ministerial missionário, de enviado, missionário de carreira enviado, mas vivendo como um profissional em missão, como alguém que entende que está em missão. O que nós podemos aprender? Primeira coisa que me chama a atenção, ainda no verso 36, é que qual a primeira coisa que nós sabemos sobre Dorcas? Qual é a primeira coisa que nós sabemos sobre Dorcas? É que Dorcas é uma discípula de Jesus. Essa é a primeira informação que nos é dada no verso 36. Em Jope havia uma discípula
chamada Dorcas. Vasculhe todo o Novo Testamento. Vá aos 4 evangelhos. Vá às cartas dos apóstolos. Ao livro de Apocalipse. Ao restante de Atos. Você verá que essa é a única vez que a palavra discipular é usada no feminino em todo o Novo Testamento. Ou seja, essa mulher, em meio a uma sociedade patriarcal, na qual a norma era não citar as mulheres, se diferenciou de tal forma que ela foi reconhecida. É a única mulher reconhecida em todo o Novo Testamento como uma discípula de Jesus. Essa mulher, de fato, era diferenciada. O profissional em missão é, antes de tudo, um discípulo de Jesus. Tudo que nós fazemos, fazemos por causa de Jesus e pela graça de Jesus. Qual é a primeira coisa que as pessoas sabem sobre você? Lá no seu trabalho, lá no seu bairro, lá na sua universidade, nos lugares em que você convive frequentemente. O que as pessoas pensam quando elas olham para você? Qual é a primeira informação que vem ao coração das pessoas quando elas te veem? A primeira coisa que nós sabemos sobre Dorcas é que ela é uma discípula. Antes de ser um profissional de saúde, você é um discípulo de Jesus. Antes de ser um profissional do direito, você é um discípulo de Jesus. Antes de ser professor, professora, empreendedor, dona de casa, pedreiro, você é um discípulo, uma discípula de Jesus. O que aconteceria se cada profissional cristão vivesse no seu local de trabalho como um discípulo de Jesus Cristo? O que aconteceria? Conheço um irmão querido que é profissional de saúde, é médico, e ele sempre diz assim: eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de médico. A primeira verdade sobre você não é aquilo que você faz, é aquilo que você é, e você é um discípulo e uma discípula de Jesus. Aquilo que você faz precisa ser profundamente influenciado por aquilo que você é. O que aconteceria se nós vivêssemos toda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como discípulos de Jesus, no nosso local de trabalho? Ano passado, eu conheci um casal querido, estava pregando em Joinville, na igreja luterana, e no final do culto, conheci uma família que serve ao Senhor em um país africano. Não vou dar maiores detalhes, por questões de segurança, mas eles servem em um país no qual eles não poderiam entrar como missionários. Eles precisaram entrar como profissionais. Ela é professora, pedagoga, trabalha com educação infantil, e ele é médico. Então ele trabalha em uma clínica, ele é o único médico cristão da clínica, todos os demais são muçulmanos, lidando o dia todo com muçulmanos, e ela é professora em uma escola infantil, cuidando de crianças de famílias muçulmanas. Quantas oportunidades Deus tem dado para eles como profissionais. Às vezes, o diretor do hospital, que é muçulmano, chama esse irmão e diz assim: fulano, médico tal, que é muçulmano, está numa situação muito difícil, numa fase muito difícil.
vai lá e ora por ele. Vai lá e fala da Bíblia para ele. Às vezes, o diretor do hospital muçulmano chama ele e diz: por favor, ora por mim. Quantas oportunidades. Um dos projetos que nós estamos envolvidos na Missão Aleph se chama Conecta a Saúde. Nós temos a visão de ir a comunidades rurais e urbanas que não têm acesso à saúde. Comunidades como Inês Velha, por exemplo, no sertão do Seridó. Pastor, já esteve comigo em várias comunidades, né, pastor? A gente já foi a várias comunidades. Inês Velha, você não foi ainda porque é muito longe. A gente brinca que Inês saiu jovem de Caicó e chegou lá velha, de tão longe que é. 2 horas se tiver chovido. Em estrada de barro. E a gente vai a essas comunidades com equipe médica, dentistas, com equipe de enfermagem, médicos cristãos, e a gente leva o acesso à saúde para que o acesso à saúde possa levar o acesso ao Evangelho. E tem sido incrível o que Deus tem feito. Dezenas de pessoas entregando as suas vidas a Jesus, enquanto são atendidas, enquanto esperam na fila, enquanto estão ali participando do projeto. Nesse povoado de Inês Velha, era um povoado dominado pela feitiçaria. Pessoas iam caçar e no outro dia eram achadas sem vida no mato. Existia um feiticeiro que sempre que ele ia em Inês Velha, as pessoas ficavam endemoniadas. Ele ficava semanas, meses lá. E quando essa igreja começou a ser plantada, e eu vi ela ser plantada, e nós começamos a fazer os Conecta Saúde, todo ano lá, fortalecendo a plantação da igreja. No primeiro ano, o pessoal feiticeiro saiu de casa em casa, falando para ninguém ir para o projeto. Sabe o que aconteceu? Todo mundo foi. E nós vimos muitas vidas entregando a vida a Jesus. Uma igreja viva nascendo naquele povoado. Mas não foi só o trabalho dos missionários, foi o trabalho de missionário juntamente com um profissional cristão. Maria, que é uma menina que a primeira família que se converteu, ela era uma feiticeira local, e o pastor foi visitar ela, e ele orou por ela, expulsou o demônio dela, o demônio saía dela, entrava no esposo, ela expulsava do esposo, entrava na filha, expulsava da filha, entrava nela de novo. Foi um processo de libertação. Mas essa foi a primeira família que se converteu, foi nessa casa que o evangelho se estabeleceu, e dali se espalhou pela comunidade. E eu estive lá várias vezes, e a filha dessa mulher, aquela bruxa, Maria, é uma das pessoas que eu conheço mais apaixonadas pelo evangelho. Amo evangelizar. Sempre que eu vou lá, eu levo uma ferramenta evangelística. O cubo evangelístico, aquelas pulseirinhas com as cores. E sempre eu ensino Maria. A primeira vez que eu ensinei a Maria, ela saiu evangelizando. Daqui a pouco ela diz: missionário, eu ganhei esse para Jesus aqui, ó. Ganhei um para Jesus. Interessante que a Maria, de tanto conviver com a gente e com os médicos, sabe o que ela quer ser? Médica. Você pode orar por Maria? Você acha que Deus pode realizar o sonho de Maria, mesmo morando naquele povoado tão distante? Eu creio que Deus pode fazer isso. Vamos orar por ela. Segunda coisa que me chama a atenção em Dorcas, ainda na parte B do verso 36, é que Dorcas era conhecida por praticar boas obras. Quando eu leio isso, a pergunta que vem ao meu coração é: pelo que eu e você somos conhecidos? No verso 39 nós lemos que quando Pedro seguiu viagem com aqueles homens e chegou até lá, ele foi levado para o quarto superior, onde o corpo de Dorcas se encontrava, e as viúvas rodearam o apóstolo Pedro, chorando copiosamente.
e mostrando a Pedro os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava entre elas. E uma pergunta que eu e você podemos nos fazer é: se as pessoas tivessem que mostrar algo que denotasse, que mostrasse o impacto que as nossas vidas tiveram na vida delas, será que as pessoas teriam alguma coisa para mostrar? A vida de Dorcas, meus irmãos, causou um impacto tão grande que levou aquelas pessoas a buscarem o apóstolo Pedro para orar pela sua ressurreição. É impossível para mim olhar para esse texto e não me lembrar do triste exemplo de Jorão em 2 Crônicas 21:20. Anota esse texto, 2 Crônicas 21:20. Depois você pode lê-lo na sua casa. Mas 2 Crônicas 21:20 diz que Jorão morreu sem que ninguém o lamentasse. Morreu sem deixar marcas na vida de ninguém. Morreu sem tocar nenhuma vida de forma abençoadora, de forma transformadora. Morreu sem deixar marcas na vida de ninguém. E a minha pergunta para você é: como você quer terminar a sua vida? Como Jorão ou como Dorcas? Se você morresse hoje, quem? E aí eu peço que você tire dessa pergunta a sua família, sua mãe, sua esposa, né, seu cônjuge, seus filhos, tirando sua família. Se você morresse hoje, existiria alguém que iria orar pela sua ressurreição? Dorcas fez uma diferença tão grande que as pessoas não conseguiam imaginar o que seria viver naquela cidade sem a presença abençoadora e transformadora daquela discípula de Jesus. Volto a perguntar: se você morresse hoje, haveria alguém, exceto sua família, haveria alguém que iria orar pela sua ressurreição? Porque não consegue imaginar como seria viver nesta cidade, ou estar nesse lugar de trabalho, ou estar nessa comunidade, sem a presença abençoadora que a sua vida produz naquele lugar. Deus me deu a oportunidade de ir por 2 vezes ao Oriente Médio. E eu estive na cidade de Dubai por 2 vezes. Essa cidade tem se tornado meio que uma base do movimento missionário urbano no mundo. E nós temos nos encontrado lá de 2 em 2 anos. E isso acontece porque há 50 anos a mortalidade infantil em Dubai era de 50%. Nascia uma criança, morria uma criança. Nascia uma criança, morria uma criança. E um casal de profissionais, missionários, ele médico e ela enfermeira, se mudaram para Dubai, não para plantar uma igreja, mas para abrir um hospital. E a história conta que, por vezes, a irmã, que tinha sangue O negativo, aquele sangue que é doador universal, aquele que é O negativo, não é? Ela, muitas vezes, tirava do seu próprio sangue para doar para as crianças que estavam em necessidade. Hoje, 50 anos depois, a mortalidade infantil caiu de 50% para 0,5% em Dubai. E por causa da fidelidade daquele casal,
Hoje Dubai é a cidade mais aberta ao evangelho em todo o Oriente Médio. Existem 400 igrejas em Dubai. Porque um casal de profissionais entendeu que não passou anos em uma faculdade, não passou anos em uma residência, não passou anos de aprendizado para simplesmente ganhar, almejar recursos para si próprio. Mas fez isso para usar as ferramentas profissionais que Deus lhes concedeu para trabalhar em prol do avanço do seu reino. E se nós tratássemos assim as nossas profissões, e não só profissões, habilidades, por exemplo, fazer artesanato, por exemplo, tocar um violão, por exemplo, saber contar história, saber ler e escrever. Deus tem colocado em nossas mãos habilidades, experiências, ferramentas. A terceira coisa que me chama a atenção, os versos 40 ao verso 44. E nós vemos isso muito bem na versão NVI. O texto diz que Pedro, então, pede que as pessoas saiam da sala. E ele se ajoelha e ora por aquela mulher. Voltando-se para a mulher, ele diz quase a mesma coisa que Jesus falou para aquela menina, Talita cumi. Menina, levante-se. Os comentaristas falam aqui no aramaico, o que Pedro disse para Dorcas foi a mesma coisa que Jesus falou para aquela menina, Talita cumi. Menina, levante-se. Então Dorcas se senta. A que estava morta, agora está sentada e viva. E Pedro, então, chama os santos, preste atenção nisso, os santos e as viúvas. E ele apresenta Dorcas viva. E o texto, no original, a palavra apresenta, é como se Pedro oferecesse. Pedro oferece, Pedro entrega. Como uma dádiva, ele entrega Dorcas viva de volta para aquela igreja, de volta para aquela cidade. E meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando, por que o autor do livro de Atos, o evangelista Lucas, precisa destacar aqui que Pedro apresentou Dorcas viva não somente aos santos, mas também às viúvas. Pense comigo. Se estas viúvas fossem crentes, Pedro, ao apresentar aos santos, a palavra santos, já incluiria as viúvas, sim ou não? Por que que o texto bíblico, e eu creio que quando o Espírito Santo inspira o autor bíblico, ele inspira até na escolha das palavras, por que que o autor bíblico tem que dividir os santos e as viúvas? Porque penso eu que o ministério de Dorcas como profissional impactou não apenas a sua igreja local. Ela não foi apenas uma boa crente na sua igreja. Não é só que ela não perdeu nenhum culto. Não. O ministério de Dorcas impactou fora das quatro paredes. Eu creio, assim como muitos comentaristas, que o apóstolo, que o evangelista Lucas faz essa diferenciação justamente para mostrar que o ministério de Dorcas impactou as viúvas que ainda não tinham tido encontro pessoal com Jesus. Seu ministério impactou para além das quatro paredes. E a pergunta que eu faço para você é como você se relaciona com os não crentes? Você tem acesso a pessoas que os pastores dessa igreja jamais terão acesso, a não ser que você as traga aqui. Os seus colegas de trabalho, as pessoas que você atende no seu trabalho, seus clientes, seus pacientes, seus amigos, seus vizinhos, o pessoal do mercado que você frequenta, o pessoal da padaria que você frequenta,
O problema, irmãos, é que nós achamos que hora de comprar pão não é hora de pregar o evangelho, é hora de comprar pão. A gente acha que a hora de ir para o trabalho não é hora de falar de Jesus, é hora de ir para o trabalho. A gente acha que a hora de ir no mercado não é hora de falar de Jesus, é hora de ir no mercado. Que a hora de procurar um menino, buscar um menino na escola, não é hora de falar de Jesus, é hora de buscar um menino na escola. E aí nós vamos perdendo as oportunidades que Deus vai dando para a gente. Talvez uma das maiores tragédias do nosso tempo sejam as oportunidades perdidas pelos discípulos de Jesus, porque não vivem como quem está em missão. Quantas oportunidades nós perdemos? Por vezes vivemos em uma bolha gospel. Não nos relacionamos com as pessoas com a intencionalidade de apresentar a elas o autor da nossa fé. O doutor Radhakrishna, filósofo hindu e ex-presidente da Índia, ele comentou com alguns cristãos: vocês declaram que Jesus Cristo é o Salvador. Mas interessante, vocês não parecem mais salvos do que os demais. A nossa mensagem de salvação vai cair em ouvidos surdos se nós não oferecermos evidências de uma vida transformada e de um novo estilo de vida. Isso que eu gosto muito do que John Bolton ele fala. Ele diz que a pregação mais efetiva vem daqueles que encarnam as coisas que dizem. Eles mesmos são a mensagem. Os cristãos devem se parecer com aquilo de que falam. São as pessoas que comunicam primeiro, não as palavras ou ideias. Talvez você fale: missionário, você não conhece meu lugar de trabalho, lá é um lugar muito fechado, não posso falar de Jesus. Mas se a sua vida falar, se a sua vida for uma mensagem, a ressurreição de Dorcas impactou toda uma cidade. O texto diz que esse fato, verso 42, se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Quantas pessoas já conheceram a Cristo por causa do impacto do seu testemunho? Você pode me dizer: missionário, mas eu não tenho formação teológica. Eu sou muito jovem. Eu sou muito velho. Eu sou muito tímido. Mas, gente, eu não estou falando para vocês de um pastor, nem de um pregador, nem de um missionário de carreira, nem de um teólogo. Eu estou falando para vocês de uma costureira que transformou toda uma cidade com seu testemunho. E ela não fez isso fazendo projetos evangelísticos de impacto. Não. Sabe com o que ela fez? Com agulha, com linha, com tecido e com tesoura. E você? O que você tem nas suas mãos? É interessante, Dorcas também não impactou, ou não serviu no avanço do reino, indo para o campo transcultural. Talvez Dorcas nunca tenha saído de Jope, mas ela foi uma bênção aonde ela estava. E essa é uma regra em missões: nunca enviar para longe quem não é uma bênção perto. Lembro do pastor Edson Queiroz, pregador de missões, pregou Atos 1:8 por muitos anos. Uma vez um irmão perguntou na igreja: pastor, até quando o senhor vai pregar Atos 1:8? Ele respondeu: até você ir para o campo missionário. E uma vez o irmão se aproximou dele e disse: pastor, temos chamado para a Ásia. E ele olhou para ela, ela esperava que ele a abençoasse. Ele disse: muito bem, eu estou precisando de uma equipe de plantação de igrejas para a favela tal. E ela saiu assim um pouco triste, ele percebeu. Mas no domingo que vem, a gente estava pregando, no domingo seguinte,
Terminou o culto, aquela irmã se aproximou e disse: pastor, o senhor tem um minuto? Ele disse: tenho sim. E ela estava assim com umas 8, 10 pessoas. Ela disse: pastor, apresenta ao senhor a equipe da plantação de igreja na favela tal. Eu preciso dizer para você onde essa irmã está hoje? Preciso? Ela está na Ásia. Não apenas a igreja foi plantada na favela, como ela foi enviada para o campo missionário asiático. Então, missão começa onde você está e termina onde Deus quer. O que nós aprendemos como Dorcas sobre viver como quem está em missão? Primeiro, viver como quem está em missão é viver de forma intencional. Quais são as oportunidades que Deus preparou para você, por meio da sua profissão, dos lugares em que Ele tem te colocado e em que você vive? Que tal amanhã você pode acordar e dizer assim: Senhor, qual é a aventura que nós vamos viver juntos hoje? Eu tenho um pastor amigo que ele diz assim, que o pai dele, eles faziam o culto doméstico sempre pela manhã, e o pai dele sempre pedia: Deus, me dá pessoas para impactar com o evangelho hoje. E todo dia ele fazia essa oração, eles faziam o culto doméstico de manhã, e ele ia para o trabalho, e era muito difícil que o pai dele voltasse do trabalho sem o testemunho de uma pessoa, pelo menos, que foi tocada pelo evangelho através da vida dele. Sabe o que é isso, irmãos? É viver como quem está em missão. É viver como quem não vai desperdiçar nenhuma oportunidade. É viver de forma intencional. Porque tem pessoas que vão passar pela sua vida uma única vez. E que quando elas passem, elas sintam o aroma de Jesus em você. Segundo, viver como quem está em missão é viver de forma generosa, usando os dons, os talentos, os recursos que Deus nos deu em prol do avanço do seu reino. E como a gente faz isso? Abençoando outros. Abençoando outros. Quem é a vizinha que chegou recentemente no seu condomínio, que amanhã você vai fazer um bolo e você vai levar para a casa dela e vai dizer: bem-vinda. Tem um vizinho nosso, que eu não sei se é porque ele sabe que nós somos missionários, mas todo que eles fazem, churrasco, chega um pratinho de churrasco lá em casa. Um bolo, chega um pratinho de bolo lá em casa. Às vezes a gente fica até sem saber o que fazer, porque tem que devolver o pratinho também com alguma coisa, né? Quem é que você vai levar um pratinho essa semana? O que Deus tem colocado na sua mão? Dorcas só tinha tesoura, agulha, linha e tecido. O que faz a diferença é quando você coloca o que você tem nas mãos desse Deus grande, que pode usar os nossos pães e peixes para alimentar multidões. Moisés só tinha um pedaço de pau na mão. É suficiente. Feriu o mar, Moisés. E 2 milhões de pessoas foram salvas. Passaram pelo mar aberto. O que você tem na sua mão? Quais são as habilidades? Quais são as experiências? Viver de forma generosa. Terceiro, viver como quem está em missão é viver com clareza de propósito. Viver em função da grande comissão que está diante de nós. Está afindando o tempo dos missionários profissionais. Eu sou um missionário de carreira. Dedico minha vida ao ministério missionário. Mas eu tenho convicção de que nesse próximo século, mais e mais nós precisaremos de profissionais em missão. Homens e mulheres decidem dedicar suas vidas com seus dons para servir a Deus. Irmãos e irmãs que já estão na sua aposentadoria, que de Jesus, esse segundo tempo eu vou correr na tua missão. Eu
privilégio de ir à fronteira com a Coreia do Norte. Olhar pelo binóculo e ver a Coreia do Norte. E o irmão nos dizer, a Coreia do Norte está fechada para missionários. Mas ela está aberta para profissionais. Especialmente profissionais de saúde e de educação. E ele falou assim, se você for um profissional, você pode entrar na Coreia do Norte com a camisa da sua igreja e com a sua Bíblia na mão, porque eles sabem que quem faz o bem a outras pessoas são os discípulos de Jesus. Se até o país mais fechado do mundo está aberto para profissionais cristãos, o que dirá a cidade em que a gente vive? Eu gostaria, meus irmãos, de terminar essa mensagem do mesmo jeito que eu comecei. A primeira coisa que nós sabemos sobre Dorcas é que ela era uma discípula de Jesus. Essa mensagem não é sobre Dorcas. Essa mensagem é sobre Jesus. E sobre o que acontece quando nós vivemos como discípulos de Jesus, nos lugares em que a gente mora, trabalha, frequenta. O tipo de impacto que Jesus pode fazer quando a gente vive como discípulo aonde quer que a gente vá. O Espírito Santo habita em nós, irmãos, assim como habitava em Dorcas, para nos encher, para nos capacitar para viver como quem está em missão. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. John Eliot, que foi enviado para servir entre o povo Auca, no Equador, e que foi martirizado ali por aqueles índios canibais, mas cujos filhos e as esposas daqueles missionários voltaram anos depois e viram toda aquela tribo se render aos pés do Senhor. Ele disse que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Para ganhar o que não pode perder. O Senhor também tem o poder da ressurreição. Mas o Espírito Santo que ressuscitou Dorcas naquele lugar está aqui. Vocês sabem que eu trabalho com treinamento de pastores. Certa vez eu perguntei para um pastor no final do congresso da Aleph, e aí, meu irmão, como é que foi esse congresso para você? Ele me disse, missionário, existiam coisas na minha vida que estavam mortas, e que Deus trouxe a vida nesse congresso. Talvez você está aqui, feliz, sorridente, mas existem áreas na sua vida que estão mortificadas. Você não tem mais aquele entusiasmo para falar de Jesus para as pessoas, aquele entusiasmo que você tinha nos primeiros dias de fé, que se deixasse você pregava até para os postes da rua. Desapareceu com o tempo. Talvez quando você olha para alguém hoje, do seu lado, tantas barreiras se colocam diante de você, para que você não comunique o Evangelho, para que você não viva de forma diferenciada. Talvez há áreas na sua vida que estão mortificadas. Mas o poder da ressurreição está presente aqui essa manhã. E essa manhã o Senhor pode trazer a vida. Cada área que foi mortificada. Ele tem o poder da ressurreição para renovar e trazer vida às áreas da nossa vida e do nosso testemunho que podem até estar mortificadas. Em Cristo, assim como Dorcas, nós podemos fazer a diferença. Através dos nossos dons, dos nossos talentos e da nossa profissão. Queria orar por você. Aí mesmo como você está. Deus falou ao seu coração. E você quer essa manhã tomar um gesto prático. Deus, essa manhã eu não quero terminar o dia de amanhã sem falar de Jesus para alguém. Deus, eu não quero passar essa semana sem lembrar daquela oportunidade. Talvez enquanto você ouvir aqui essa manhã, tem alguém que Deus trouxe ao seu coração, que está passando por dificuldade,
E que amanhã você vai ligar para ela e vai dizer assim: minha irmã, vamos comigo no mercado. Quando chegar no mercado, você vai dizer: põe o que você quiser no carrinho, que hoje a conta é minha. Se você tem condição de fazer isso. Algum parente distante que Deus pode ter trazido ao seu coração, e que amanhã você vai ligar para ele e vai dedicar um tempo de qualidade para ele. Ou um colega de trabalho mais turrão, para quem você tem fechado o seu coração, e que nessa semana você vai começar a lidar de maneira diferente com ele, como Jesus lidaria. Queria que você levantasse a mão, se tem pelo menos um passo prático que você vai dar essa semana. Deus, eu vou aplicar essa palavra. Levante sua mão, porque eu quero orar por você. Amém. Senhor Jesus, contempla essas mãos levantadas, que expressam um compromisso, Senhor Deus. Nos ajuda a ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. O que faz a diferença não é aquilo que a gente escuta, é aquilo que a gente decide fazer e faz. Eu oro por uma semana de coragem. Eu oro por uma semana, ó Deus, de graça. Por uma semana de oportunidades. Abre os nossos olhos para ver as oportunidades. Abre os nossos olhos para perceber as oportunidades. Eu oro por uma semana, ó Deus, em que o Senhor nos surpreenda, usando os nossos esforços, por vezes mais simples, para fazer um drástico impacto para o avanço do Teu reino. E eu oro por aquele que essa noite, essa manhã, Senhor Deus, pode estar aqui, mas tem áreas em sua vida que estão mortificadas. Sopra espírito de vida. Traz novo ânimo, renovo. Traz a vida, Senhor. Vida verdadeira que só o Teu Espírito pode dar. E nos envia para uma semana de ousadia, para testemunharmos daquele que vive e reina para sempre. No nome precioso de Jesus. Amém.